O técnico do Internacional, Paulo Pezzolano, após a grande atuação da equipe e a vitória no Clássico Grenal 449, deu um recado muito claro para o torcedor. E as respostas do técnico uruguaio do Inter chamam a atenção. Nesse vídeo eu quero trazer uma análise sobre o que foi dito por ele e principalmente o recado importante que foi passado para o torcedor do Inter na noite do último domingo. A gente precisa falar sobre isso e a gente vai falar, evidentemente, depois da nossa vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nenhum dos conteúdos por aqui. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Se tu não tem registro ainda, vai no meu link que tá aqui no primeiro comentário fixado, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Eu quero aqui trazer esse vídeo muito mais numa análise de um ponto e outros pontos que a gente tem que analisar aqui dessa vitória do Inter no Clássico Grenal 449. Uma vitória de soberania, o Inter joga melhor do que o Grêmio em boa parte do jogo. Uma vitória de, talvez, recuperação para muitos jogadores, como Bernabei, que voltou a fazer uma grande atuação com a camiseta do Inter, Borré, pelos 2 gols e a grande atuação, Alan Patrick, que para mim não está entre os 3 melhores do jogo, mas é um dos melhores do jogo mesmo, talvez não tendo o destaque como ele já teve em outros clássicos grenais, mas ontem mais uma assistência em Grenal no currículo. A gente tem que colocar aqui, quem sabe, uma recuperação do Vitor Gabriel, do próprio Ronaldo, que para mim foi um dos melhores em campo, do Carboneiro, sendo muito participativo e sendo muito importante. Então assim, é uma vitória da soberania de um Inter que foi muito melhor do que o seu rival em todo o jogo. Não teve um momento do jogo que o Inter foi pior do que o Grêmio. E eu acho que nem o mais otimista esperava que o Inter teria já uma grande atuação na 5ª rodada do Gauchão, no 5º jogo do ano, e contra o seu principal rival, mas também o primeiro grande teste que o Inter teve nessa temporada 2026, dias antes de uma estreia no Brasileirão, agora na 4ª aqui em Porto Alegre, também no Beira-Rio, contra o Atlético Paranaense. Então assim, cara, tudo foi perfeito, maravilhoso em relação à vitória, com pontos para se ter atenção também. Eu falei disso no vídeo de análise do jogo ontem, mas o Paulo Pezzolano, ele deu um recado na sua entrevista coletiva que é muito importante, que fala mais do que sobre o Inter e sobre o torcedor do Inter. Fala sobre o futebol brasileiro, o futebol como um todo, ideia de futebol como um todo. O Pezzolano, na sua entrevista coletiva, em determinado momento, ele diz: cara, não é porque a gente ganhou que tá tudo certo agora, e que se a gente perdesse esse Grenal estaria tudo errado. O trabalho está sendo feito, e é um início de trabalho. E eu tô gostando do que a gente está trabalhando, do que eu tô vendo, da identidade que o time está criando, do torcedor se sentir representado como foi nesse Grenal com a equipe dentro de campo. Mas aí tem uma frase muito importante do Paulo Pezzolano. A gente vai ter dificuldades. O Fabinho, soldado executivo de futebol do Inter, também fala disso depois na sua entrevista, depois do Pezzolano. A gente vai ter dificuldades. E isso é um negócio e é uma ideia que eu tenho sobre futebol particularmente e que eu respeito, que o torcedor ele age muitas vezes na emoção e tá tudo certo, tá? Não tá errado. Mas eu tô dizendo, às vezes a gente também tem que tentar olhar de uma maneira mais fria. Não é porque perdeu e não jogou bem que tudo aquilo ali é ruim, que tudo aquilo ali não presta, que tá tudo sendo mal feito e que tá tudo errado. E isso a gente pode usar como exemplo para vários trabalhos recentes do Inter e para vários trabalhos recentes do futebol brasileiro, que a gente sabe é um triturador de técnicos. E eu não estou dizendo que todos os técnicos são bons ou não mereciam a demissão em alguns momentos, não. Por exemplo, o Roger, eu acho até que demorou para ser demitido no passado. O Inter contratou mal quando trouxe o Ramon Dias e o Emiliano. Deu errado, poderia ter mandado embora antes porque já não estava mostrando algo. Porque quando o técnico mostra algo e depois tem uma instabilidade, é uma coisa. Quando o técnico não mostra nada e ainda tem instabilidade, é outra completamente diferente. Então, isso é importante colocar. O Inter vai ter algum momento de instabilidade ao longo da temporada. Esse é só o 5º jogo, foi um grande jogo, o primeiro grande teste do Inter no ano, dentro de um clássico Grenal, mas o Pezzolano deu um recado claro. A gente vai ter momento de instabilidade em algum momento do ano.
Não só pelas nossas condições em comparação com os outros, mas mesmo se a gente tivesse condições melhores, é normal no futebol tu ter momentos de instabilidade, momentos que o teu adversário te supera e tu tem que trabalhar para tentar não ser superado. Mas em algum momento tu vai ser superado e é natural, é do jogo, faz parte também desse esporte. Então o Inter tá jogando muito limpo com o torcedor e essa é a intenção também desse conteúdo no vídeo, tá? Elogiar isso. O Inter tá jogando limpo com o torcedor. O Pesolano deixou claro que ele quer usar um centroavante do lado do Borré, mas ele deixou claro também que sabe das dificuldades do Inter. Ele não foi pra coletiva pra pedir reforço. Ele deixou claro que tem posições que o Inter ainda pode agregar reforços. O Fabinho Soldado deixa claro na sua coletiva que mais reforços vão chegar, mas ele também deixa claro que os protagonistas do ano vão ser os que já estão aqui, quem puder chegar dentro das limitações e condições do Inter, mas a galera do dia a dia. E o Fabinho, ele faz isso muito bem na sua coletiva quando ele cita a galera do CT, a galera do dia a dia, do bastidor, uma galera que não vai para os holofotes, que não é tão falada, mas que é uma galera que dá sustentação para o trabalho acontecer dentro do CT e dentro do Beira-Rio. Eu repito aqui, pezinho no chão e humildade, porque, repito, é só o 5º jogo do ano, foi o primeiro grande teste do Inter, o Brasileirão começa quarta, depois tem Copa do Brasil, o Inter ter vencido e jogado muito melhor do que o Grêmio, que sim, foi apontado como favorito, como melhor do que o Inter, eu acho que de forma exagerada, porque talvez ali em individualidades o Grêmio talvez tenha mais peças, mais banco, mas eu não via toda essa diferença, tá? Não via toda essa diferença que foi pintada ao longo da semana. O Inter foi lá, surpreendeu, fez o seu, jogou muita bola, mereceu, poderia ter vencido por mais, foi um chocolate, poderia ter sido um chocolate ainda maior. Mas agora, pezinho no chão, vamos pro início do Brasileiro, para não sofrer como sofreu ano passado. O Inter tem um início de Brasileiro muito difícil. O jogo mais acessível, e não significa que ele seja fácil, é contra o Atlético Paranaense na quarta. Depois o Inter tem Flamengo fora, Palmeiras em casa, mas é o Palmeiras. Remo na maior viagem que o Inter vai fazer na temporada. Depois tem Atlético Mineiro fora de casa. Depois tem Bahia, que é encardido. Então o início do Brasileiro é muito duro pro Inter. E o primeiro grande teste da temporada ter sido da forma que foi ontem, o que eu mais comemoro é a atuação e a confiança. Isso aqui, a confiança, era algo muito importante que o Inter não tinha desde o ano passado. Eu até falei no meu vídeo ontem do vestiário do Inter, dos bastidores, que se tu for parar pra pensar, qual foi a última grande atuação do Inter, gente? A última grande atuação do Inter talvez tenha sido o Inter e Botafogo. Segundo turno do Brasileirão passado, com o Ramon Emiliano, foi o grande jogo da passagem deles, muito ruim aqui no Inter. Aquele 2-0, noite de muita chuva, num sábado no estádio Beira-Rio. Depois disso foram jogos que o Inter foi a maioria muito mal, teve uma vitória ali contra o Sport, depois o jogo contra o Bragantino, que não é sobre uma grande atuação, é sobre o ímpeto para tentar vencer, torcer pelos resultados paralelos e principalmente não cair, mas fazia tempo que o Inter não tinha uma grande atuação, que assim, de ponta a ponta, só deu o Inter, fazia tempo, e foi num clássico Grenal, repito, no primeiro teste da temporada. Então calma, paciência, é um trabalho, como o Fabinho tocou na tecla, eu acho que é importante, de reconstrução, de reestruturação, e isso é importante, mas eu elogio aqui principalmente a comunicação com o torcedor do Inter, que ela está sendo clara. O Inter tem limitações, o Inter não tem dinheiro para fazer grandes contratações, o Inter vai buscar atletas em fim de contrato, atletas que talvez estejam desvalorizados no mercado, mas possam entregar algo e já tenham entregue algo durante a carreira e o Inter consiga ter confiança neles, e vai montar um grupo competitivo. E por isso que eu disse lá atrás, quando o Pesolano não estava nem sendo falado no Inter, eu falei desse nome que eu queria ele, porque eu lembro dos trabalhos dele e sei que ele é um cara que pode trazer um Inter competitivo. Vai dar certo lá na frente? Não sei, torço para que sim, mas ele é o cara certo pro momento do Inter. E a gente já tá vendo coisas boas do trabalho do Paulo Pesolano, principalmente depois de ontem, da grande vitória no Grenal, tá? Um vídeo muito mais opinativo, de noite tem o nosso vídeo de informações, as principais informações do dia do Inter aqui no canal, tá? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações, que eu volto para falar do Colorado por aqui. Um grande beijo para vocês, um abraço e até a próxima.